Olá, tudo bem, pessoal? Você gosta de música? Tenho certeza que sim, né? Nós podemos até ter gostos, né, diferentes, gostar de samba, outro gosta de rock, outro de MPB, mas, enfim, viver sem a música é quase impossível, né? Eu sou o professor Marcos Mello. Minha proposta é fazer uma relação entre música e história. Então, eu tenho, inclusive, uma obra. Oi, teve um probleminha técnico, eu tive que fazer aqui um certo enxerto, né? Apresentar o livro, Brasil Mostra a Tua Cara. Esse livro aqui, então, como eu estava dizendo, ele pega de 30 a 85, né? Esse universo. 85 para frente está no prelo, ainda não está publicado. E o outro é esse daqui, né? As mulheres, e história MPB, que vai falar um pouco sobre esse papel feminino, como a mulher foi vista ao longo dessas décadas. Então, isso foi fruto, né, como eu estava dizendo, dessas aulas onde eu utilizava a música como um instrumento para trazer o aluno para a aula, e agora estamos fazendo aqui de forma online. Mas justamente essa relação foi fruto de várias experiências que eu tive ao longo, né, da minha carreira como professor. Eu levava as músicas para a gente discutir em sala de aula, e na época, inclusive, nem tinha ainda, né, essa facilidade de recursos. Hoje a gente, né, liga um celular aí, coloca um Bluetooth e aí, né, a música chega a todos. Mas naquela época ainda era muito precária. Para vocês terem uma ideia, as primeiras experiências que eu levava, não sei se, né, qual é a sua idade, talvez você nem tenha ideia do que eu estou falando, eram uns aparelhos que se chamava 3 em 1. Então, ele tocava, né, o vinil, era o rádio e também as fitas cassete. Então, eu levava isso nas salas de aula, né, tirávamos, na época, xerox, né, levávamos para os alunos as letras, e a gente tentava, então, fazer a relação entre o que estava acontecendo na história e por que que o compositor colocou aquela, né, letra na canção e discutia aquele assunto. Então, foi bastante interessante, fiz isso, né, durante muito tempo. Depois isso acabou virando umas palestras, eu fazia palestras em colégios com esse tema, enfim. Então, né, toda a minha carreira praticamente de professor foi fazendo essa relação. E depois, né, com a pandemia aí, nós começamos a fazer alguns programas assim, mais à distância, né? E eu gostei um pouco da ideia e estou aqui, né, te convidando para que a gente faça essa viagem juntos. Então, eu escolhi a década de 30 porque foi quando surgiu o rádio, a gravação que era mecânica passou a ser elétrica, e aí pôde-se, então, né, a divulgar a música brasileira com mais, para um universo, né, para um público bem maior. Então, eu fiz esse corte, né, começo a partir da década de 30, e a gente vai caminhando, né, cronologicamente aí pela história, até dar conta, né? Diariamente aí temos composições novas. Atualmente temos aí como destaque o Emicida, e entre, né, tantos outros aí. Então, cada momento vamos ter oportunidade para falar de todos eles, né? Tanta gente boa aí, Carmen Miranda, Luiz Gonzaga, depois veio a turma da Bossa Nova, a época dos festivais, que, né, destacou aí o Chico, Caetano, Gil. Mais recentemente aí, como eu disse, outros compositores, Lenine, Zé Cabaleiro. Enfim, gente, a ideia, como eu disse, é fazer toda essa trajetória, Racionais, MCs, né? Depois também os roqueiros, Titãs, Legião Urbana. Então, como eu disse, é um convite aí para a gente fazer essa viagem juntos, tá? Como eu disse para vocês, o personagem de hoje vai ser o Noel Rosa, né? Não sei se você conhece, então já vou colocar aqui para te apresentar, tá? Então, olha, esse é o Noel Rosa. Ele viveu, né, pouco, nasceu em 1910 e morreu em 1937, né, infelizmente para a gente, porque com certeza ele iria deixar muitas outras canções, né, magníficas como ele deixou. Então, mesmo que às vezes, né, você é muito jovem, talvez não conheça muito a produção, mas com certeza você já ouviu alguma música, talvez não associe ao Noel, mas você deve conhecer alguma obra dele. E então ele teve um problema, né, no nascimento, teve que ser tirado a fórceps, e aí o maxilar, né, quebrou o maxilar, por isso ele tem
esse probleminha aí no queixo, né? Nada demais, enfim, mas você sabe como é a molecada, né? Então, na escola, ele tinha os apelidos de queixinho e tal, né? Que incomodava bastante ele. Qualquer apelido, né? Quando a gente é moleque, a gente se incomoda. Depois, passa um tempo, a gente até nem liga, às vezes até revela, né? Para pessoas que nem sabiam que você tinha apelido, mas quando a gente é mais jovem, tem um pouco de aversão aos apelidos, não é? Então, gente, o Noel Rosa, como eu disse, apesar de ter vivido pouco, ele deixou mais de 300 canções e um dos primeiros sucessos dele foi a música Com Que Roupa Eu Vou. Então, ele foi sempre, né, meio que esse cronista do seu, né, do cotidiano, do seu tempo, inclusive essa música, né, que foi os primeiros sucessos dele, foi justamente o episódio que aconteceu, né, literalmente com ele, ou seja, a mãe escondeu a roupa, né, para ele não ir para as baladas, né, hoje a gente chama de balada, na época boemia, e ele, então, fez a composição, né. Alguns sucessos do Noel Rosa, só para você ter uma ideia, Com Que Roupa Eu Vou, que eu já citei, Conversa de Botequim, Último Desejo, Fita Amarela, foi também cantada recentemente pelo Zeca Pagodinho, pelo Caetano, Palpite Infeliz, que foi justamente de uma, né, conversa, uma briga, como eu disse, entre aspas, entre o Wilson Batista e o próprio Noel. São Coisas Nossas, que acho que é uma das mais conhecidas, Pierrot Apaixonado e também Gago Apaixonado, ou seja, ele foi capaz de fazer uma música onde ele gaguejava, para você ter uma ideia da genialidade do Noel Rosa. Então, se você não conhece, vai correndo, anota aí, faz essa listinha que eu te passei, com certeza você vai passar aí algumas horas muito prazerosas, porque realmente Noel é fantástico. Mas, como eu estava dizendo, hoje nós vamos esses 3 apídios para falar justamente da relação, como eu disse, né, do contexto histórico. Tá? O Noel Rosa vai aparecer aí no futuro, tem outras canções dele, mas nesse momento eu queria falar um pouquinho, né, nossa proposta aqui é falar de história e MPB, a gente passar justamente para o universo, né, o que o Noel quis descrever. Então, nós vamos ter que lembrar que 1930 foi a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. E o Getúlio é praticamente um marco, né, na história do Brasil. É óbvio que nós não estamos aqui numa aula específica sobre o Vargas, numa aula específica sobre ele, nós teríamos muitos outros detalhes, mas aqui eu vou me ater apenas, né, àqueles momentos mais marcantes, aqueles que vão, como eu disse, nos conduzir para entender o universo que viveu Noel Rosa. Então, pessoal, a Revolução de 30, ela se fez contra o quê, né? Isso é importante lembrar. Se fez contra o domínio dos cafeicultores. Então, você está vendo uma obra aí, né, do Portinari, os cafeicultores, e o café foi, gente, a riqueza do Brasil durante muito tempo, né? Desde lá do Império, ainda no segundo reinado, e depois, né, vigorou aí toda a República Velha, foi um ciclo aí, né, de predomínio, de que durou praticamente quase 100 anos. Mas vamos nos ater, como eu disse, aos nossos objetivos. Então, a República foi proclamada em 1889, e foi justamente essa Revolução de 30 que encerrou esse período, que foi chamado, inclusive, por muitos, né, historiadores, como a época da República do Café com Leite. Com certeza, não sei se você está estudando ainda, né, ou não, já faz um tempo, enfim, é bom sempre dar uma relembradinha. Então, como eu estava dizendo, nesse intervalo de tempo, com exceção dos 2 primeiros, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, os outros presidentes, arredondando aí uma média de 10 presidentes, e aí se você calcular, né, que o mandato era de 4 anos, você multiplica por 4, dá, né, arredondando aí 40 anos de predomínio dos cafeicultores. Então, mesmo que o presidente não fosse cafeicultor, né, o presidente atendia os interesses da cafeicultura, do setor agroexportador. Só que o que aconteceu ao longo desse tempo? Né? Destaca-se aí, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, né? 1914 até 1918, e o Brasil começou a viver um processo de industrialização.
Então, você tem que fazer o seguinte raciocínio. Se o mundo estava em guerra, você acha que eles iam ficar tomando cafezinho? Então, as vendas de café foram lá embaixo, né? O setor agroexportador entrou em crise, mas teve o outro lado da moeda. O que antes nós importávamos da Europa, começamos a produzir aqui. E aí que vai nos interessar e chegar lá no Noel. Porque foi, então, na década mais ou menos de 20, que aconteceu um surto industrial que vai dar início, vamos dizer assim, um processo de industrialização que culminou lá na Revolução de 30. Mas vamos seguir um pouquinho aqui cronologicamente. Então, essa industrialização, que, como eu disse, vai culminar aí com a Revolução de 30, foi promovendo, então, e forçando mudanças, né? Ou seja, como eu sempre falo com meus alunos, né? Você tem novos atores entrando em cena. Então, se esses novos atores estão entrando em cena, eles também têm que ser representados politicamente. E um desses setores era justamente esse setor ligado às camadas médias urbanas, até mesmo à indústria, porque até então, como eu disse, o Brasil, né, era focado a economia no setor agroexportador. E ao viver esse processo, né, de industrialização, os industriais, no caso, né, a burguesia industrial, vai querer que o governo também tenha um olhar para a indústria e não exclusivamente para o café, como estava acontecendo. São pontos essenciais. Essas transformações, né, sociais, econômicas, aí alia-se à própria ruptura das oligarquias. Nós teríamos que ter uma aula específica sobre o Getúlio Vargas, inclusive no meu canal tem as aulas também mais, vamos dizer, tradicionais, voltadas para vestibular e tudo mais. Mas aqui, como eu disse, temos que pegar o essencial, porque se não está, né, querendo uma aula de história pura, você quer a relação de história com a MPB. Então, houve uma cisão das oligarquias, o rompimento do café com leite, porque o presidente da República, que era o Washington Luiz, ele era paulista, e ele deveria indicar o mineiro, né, o Antônio Carlos, só que ele não fez isso, ele indicou outro paulista. Isso aí, como eu disse, provocou uma cisão, houve uma eleição, e naquela época as eleições eram muito fraudulentas, não é? O voto era aberto, não era secreto, então as oligarquias controlavam as eleições e o Getúlio perdeu, né? Isso é importante lembrar. E por isso que se fez necessário uma revolução armada para derrubar. Inclusive o presidente, né, que tinha vencido, que era o Júlio Prestes, ele não chegou a tomar posse. E aí é bom lembrar que em 1929 houve aquela famosa crise, né, a quebra da bolsa lá em Nova York. E aí, como, né, foi também lá na Primeira Guerra Mundial, isso vai abalar o setor agroexportador. Então, você soma a crise das oligarquias mais esse problema econômico, o setor agroexportador abalado pela crise de 29. Então, tudo isso somado vai levar o Brasil a uma revolução. Sempre lembrando que os cafeicultores não foram abandonados. O Getúlio, ao assumir o poder, nós vamos ver aí na sequência, ele garantiu, né, a compra do café. Então, o Estado vai comprar o excedente, vai queimar, porque não tinha para quem vender, mas garantiu o interesse também dos cafeicultores, mas não, como eu disse, exclusivamente. Agora, esse novo governo vai ter um olhar também para a indústria. Dia 3 de outubro de 1930, estourou a Revolução, liderança, né, de Getúlio Vargas, que nós vimos na foto, vamos voltar um pouquinho lá, e aí o Getúlio, então, assumiu como líder, né, da Revolução e acabou ficando, né, 15 anos no poder. Inclusive, nós vamos ter vários outros programas falando justamente, porque é um intervalo, né, relativamente longo, corresponde aí no mínimo a 3 mandatos, então nós temos aí, além das músicas do Noel, nós temos o aparecimento da Carmen Miranda, que vai ser, como eu disse, alvo aí de, né, debate aí no próximo programa, certo? Hoje nós vamos mais ou menos nos restringir ao Noel Rosa. Então, como eu disse, né, pessoal, essa transição aí de um Brasil agroexportador para um Brasil mais, então, moderno, mais industrializado, urbanizado, é o universo que o Noel vai viver. Então, essa foto aqui é de São Paulo, né? Mostra justamente essas
mudanças, né, essas modernizações na época, que era o bonde, né, modernização aí dos transportes, também vai ter na comunicação, já vamos falar, né, justamente do rádio, que vai, como eu disse, ajudar a difundir a música aí produzida por esses artistas. Aqui também uma foto do Rio, que aí é o universo do Noel Rosa, né, do nosso personagem de hoje, que viveu aí nesse período. Lembrando sempre, né, que era a capital do Brasil na época. Tudo bem? Aqui, pessoal, também uma obra que eu queria lembrar aqui, a Tarsila do Amaral não participou lá da Semana de Arte Moderna de 22, mas ela acabou, né, pela sua produção artística, se vinculando àqueles, né, que participaram da Semana de Arte Moderna. Então, como eu estava dizendo, se você juntar as duas coisas, a Primeira Guerra foi entre 14 e 18. Foi justamente nesse intervalo que as fábricas começaram a surgir, né? 22, ou seja, a guerra acabou em 18, em 22 já teve a Semana de Arte Moderna. E essa obra, eu gosto de colocar, embora ela tenha sido produzida em 33, né, quase 10 anos depois, arredondando também os números, mas que mostra esse universo, né? Universo, como eu estava dizendo, e eu queria fazer esse paralelo, né? As artes sendo influenciadas, né, os artistas, por esse universo. Então, assim como Noel foi influenciado, as artes plásticas também foi, né? Então, a Tarsila do Amaral vai produzir essa obra, Operários, tem no fundo as fábricas, a chaminé de barro, que o Noel vai falar na canção, que daqui a pouco nós vamos já entrar, né, no seu universo, tudo bem? Olha, como eu estava dizendo, o rádio surgiu também, por isso que esse corte, né, pessoal, que eu fiz, é a partir de 1930. Por quê? A partir de 30 foi quando o rádio chega ao Brasil e também a gravação das canções, que eram mecânicas, passaram a ser elétricas. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre essas novidades, essa evolução técnica que aconteceu, a introdução do rádio com um pouquinho mais de detalhes. Por exemplo, foi em 27, ou seja, muito próximo de 30, por isso 30 vai ser um referencial para a gente. Houve então a passagem, como eu estava dizendo, da gravação mecânica para gravação elétrica. Então, o que tecnicamente, qual a grande mudança que isso permitiu? Que cantores que não tivessem aquele potencial, antigamente, precisava ter um vozeirão, né, para quase que gritar, para poder cantar. E aí, com essa novidade, cantores que não tinham uma voz tão potente, inclusive é o caso, né, do Noel Rosa, eles puderam gravar. Em relação aos instrumentos, isso também foi muito importante. Por quê? Determinados timbres, né, sons que aquele antigo método não captava, começaram a captar. Então, isso tornou muito mais, né, palatável, vamos dizer assim, né, entre aspas, muito mais audível. Então, comercialmente falando, também foi importante essa inovação. Em relação aos instrumentos, continuando, outros instrumentos que também não tinham aquele potencial, né, de captação de som, como o piano, o violão, inclusive, né, o violão, que é o mais popular, puderam ser captados. Então, isso, né, abriu um leque aí muito mais amplo do que existia até então. E a Casa Edison, que era a principal, começou a ter também concorrência, né? E aí tudo isso vai enriquecer, vai aumentar, assim, astronomicamente o número de gravações. Então, foi uma mudança, como eu disse, técnica, que acabou refletindo também, né? Deixou respingos nesse universo todo da música, né? E enriquecendo, ampliando a divulgação, tudo isso foi importante nessa viradinha aí, como nós estamos falando, da década de 20 para 30. Em relação ao rádio, também coincide, o rádio antes era um pessoal praticamente
clubes, né? As pessoas contribuíam para ter acesso ao rádio. Então, era, vamos dizer assim, muito amador, não é? Não tinha também grande alcance. E aí, a partir da Rádio Mairink, houve uma ampliação da difusão, e um pouquinho mais tarde, 32, mas muito próximo, né? Desses 2, 3 anos em história, isso não é nada, houve a liberação de propagandas para a rádio. Então, se a gente imaginar a rádio de hoje, né, a televisão, que também tem esse lugar, até mesmo a internet, né? Vocês já imaginaram sem propaganda? Então, era difícil, né, de sobreviver. E a partir, então, como disse, houve uma liberação, então, jurídica para que as rádios pudessem divulgar propaganda. Então, né, as rádios se capitalizaram e conseguiram, então, contratar cantores, humoristas. Então, o rádio deu esse grande salto, né? Tanto é que, historicamente, é chamada a era do rádio. Toda essa década de 30, 40, a televisão chegou no Brasil só na década de 60. Então, vocês imaginem aí, né, um reinado aí do rádio durante muitas décadas, inclusive. E aí, né, tanto para o entretenimento, para o lazer, quanto para a política. Também vai ser um veículo, mais para frente aí nós vamos falar, houve a criação, né, do DIP, na ditadura Vargas, a criação da Hora do Brasil, mas como eu disse, cada coisa no seu lugar e na sua hora. Nós vamos falar disso em breve. Mas só para vocês terem ideia da dimensão, né, do potencial que o rádio, então, ganhou a partir aí da década de 30. Inclusive, há uma íntima relação entre as duas coisas, não é? Quer dizer, um processo, como eu disse, de modernização, de urbanização e industrialização, vai se refletir nas comunicações. E aí a produção musical pôde, então, atingir um público maior, ser mais difundida. Então, são dois aspectos aí bem interessantes, por isso, como eu disse, escolhi a data, né, 1930 para a gente começar, que é um marco justamente de todo esse universo, toda essa transformação. Mas olha, vamos falar um pouquinho então agora da canção propriamente dita, né? Então, olha só, a música chama-se Três Apitos. Nós vamos ler algumas, né, trechos, não vamos ler na íntegra, mas vamos lá. Ele diz assim, olha, quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Aqui eu queria dar a primeira paradinha, eu grifei aí para vocês acharem mais fácil. Ele já faz referência, como eu disse, essa fábrica de tecidos. Inclusive, eu trabalhei muitos anos também com cursos pré-vestibular, e essas músicas são muitas vezes utilizadas para ilustrar o universo. Depois existem questionamentos, né, sobre ela. E aí a fábrica de tecidos é justamente, como eu disse, o processo de industrialização, né, faz a gente lembrar, até mesmo, gente, o caráter da industrialização, né, que era o tecido, era a indústria alimentícia, de tecidos, mas aqui, né, o Noel Rosa estava fazendo para uma musa, uma operária dessa fábrica de tecidos, e, como eu disse, suficiente para a gente entender, então, como eu disse, o processo histórico ali, as mudanças, né, sociais que ele estava, né, vendo e vivenciando, que vai influenciá-lo, né, inspirá-lo a fazer essa canção. Mas, continuando, diz, ela está interessada em fingir que não me vê, você que atende ao apito de uma chaminé de barro, né? Mais uma vez, a chaminé de barro, por isso até quis fazer, né, fiz questão de trazer para vocês ali a obra da Tarsila do Amaral, que tinha, né, literalmente a chaminé de barro. Pessoal, antes da gente avançar, também o Noel tinha essa veia muito humorística, né? Então, colocava muito humor nas suas canções, muitas delas, essa daqui é uma delas, tem aquela conversa de botequim, nós vamos falar num próximo programa aí, nós vamos falar dessa canção, seu garçom, faça o favor de, né, de trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um bom bem quente com manteiga abessa, né? E aí vai, quer dizer, teve sempre essa veia humorística, mesmo, né, o grande sucesso que eu estava relatando, com Que Roupa Eu Vou, ao samba que você me convidou, também, né, tem esse bom humor. Mas, pessoal, vamos fixar na canção, né, que foi ela aí eleita para a nossa conversa de hoje.
E aí ele continua, né? Por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Então, veja, a buzina do meu carro é outro elemento urbano que nós estávamos falando. E aí ele finaliza, né? Você no inverno, sem meias, vai para o trabalho, não faz fé com agasalho, nem no frio você crê, mas né, você é mesmo ativo que não se imita. Quando a fábrica apita, faz a reclame de você. Então, pessoal, como eu disse, essa música aí foi gravada por várias pessoas, por exemplo, a Aracide Almeida, o próprio Noel, e é uma música, talvez não aquela mais conhecida dele, mas, como eu disse, o nosso objetivo é aquela mais representativa. Então, olha, eu queria mais ou menos, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa de hoje, mas nós com certeza vamos voltar ao Noel, como eu disse para vocês, porque ele deixou, apesar de parecer muito jovem, mas deixou muitas produções, nós com certeza voltaremos a ele, mas eu queria voltar aqui, né? Não precisamos mais da letra, fica esse convite para você ver, hoje né, é muito fácil você entrar aí nos sites de busca e você ouve a canção, e, como eu disse, tem vários intérpretes, aí você escolhe aquele da sua preferência. Então, fica esse convite aí para você ouvir aí na sequência a canção. Às vezes, pessoal, por problemas de direitos autorais, eu não posso executá-las aqui, né? Seria bem interessante também. Mas, uma época que eu fiz vários outros vídeos, né, sobre MPB, e colocava os trechos, eu tive problemas aí de direitos autorais. Então, acho que vocês vão entender, e fica, como eu disse, hoje é muito fácil, né, conseguir isso daí. Vai ter também, pessoal, um momento bastante interessante, que foi uma polêmica que envolveu Noel Rosa e um outro compositor, um outro sambista da época, chamado Wilson Batista. Eles tiveram uma briga, vamos dizer assim, entre aspas, porque foi uma briga de composições, não é? Um respondendo ao outro, é bem interessante também, e no outro momento nós vamos comentar sobre esse episódio, né? Agora, como eu disse, o chamado período Vargas, ele se estende, né, vai se estender aí de 30 até 45, então nós vamos pegar vários outros elementos em outras aulas, como disse, sempre fazendo essa relação entre história e MPB, vai ter um período ditatorial, onde nós vamos ter também coisas muito interessantes, né, para ser discutidas sobre, né, em relação ao samba, em relação às letras das canções, inclusive do próprio Wilson Batista, que eu citei agora. Nós vamos ter também o aparecimento da Carmen Miranda, tem uma relação bastante interessante com o contexto da Segunda Guerra Mundial. Enfim, então, esse primeiro bloco que nós estamos projetando fazer aí em 4, 5 programas, nós vamos cobrir a chamada Era Vargas. E depois vamos continuar, né? Vamos, como eu disse, falar da migração nordestina, surgimento do Luiz Gonzaga, falar da Bossa Nova, falar do período dos festivais e, como disse, caminhar aí até os dias atuais. E é infinito, né? Porque diariamente, como eu estava dizendo no começo, surgem novas canções, novos compositores. Então, esse convite aí vai ficar enquanto existir aqui o canal, né? Espero que seja aí por um bom tempo, para a gente estar juntos aí, falando dessa relação tão legal, né? Entre história e MPB. Então, a gente vai aprendendo um pouquinho de história, um pouquinho da vida, né? Dos artistas, um pouquinho também de história do Brasil, certo? E por tabela também geral, né? Porque não? Porque, afinal de contas, nós estamos sempre, né, conectados com o contexto internacional, então a gente também acaba, quando, por exemplo, na época do tropicalismo, né? A influência dos Beatles, do rock, né, o próprio Roberto Carlos, né, no chamado Iê, 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 né, a época da Jovem Guarda. Então, a gente acaba também entrando nesses aspectos. Um outro aspecto também que eu vou discutir com vocês aí ao longo das próximas aulas é a questão da mulher, né? Nós vamos falar do papel da mulher, como que ela foi também sendo inserida, né, nesse universo, inclusive bastante polêmico, né? Essa semana mesmo, não sei se você acompanhou, o Chico Buarque
disse que não ia mais cantar música com açúcar com afeto, porque falava do universo machista, né? Porque foi considerada aí por muitos como uma música machista, e ele, em respeito a essas opiniões, não iria mais cantá-la, enfim, né? Então, tem, como eu disse, além, né, do contexto político, nós também temos os comportamentais, que, com certeza, a MPB deixou pérolas aí para a gente poder analisar. Então, como eu disse, fica esse convite e eu aguardo vocês aí nos próximos programas.